Durante este último ano, tivemos o privilégio de ver as tentativas da SpaceX de pousar a parte superior da Starship usando a manobra belly flop. Mas conversando com meus amigos, percebi que quase ninguém tem noção da loucura que é o que eles estão tentando fazer. Principalmente porque é muito complicado imaginar o quão realmente imensa é a Starship. A parte superior, com a qual estavam tentando fazer os testes de pouso, mede cerca de 50 metros de altura e cerca de 9 metros de diâmetro. Ou seja, seria mais ou menos como um prédio de 15 andares caindo em direção à Terra de forma completamente controlada. Mas você já refletiu que de todo o tamanho dos lançadores espaciais, apenas uma pequena parte é o que realmente desejamos transportar? O exemplo mais claro e mais exagerado é o Saturno V, que os americanos usaram para chegar à Lua. Tudo isso foi o que foi lançado da Terra, e só isso aqui foi o que voltou. O tamanho enorme se deve à quantidade de combustível e oxidante necessários, sendo essa a principal diferença em relação aos aviões. Por exemplo, o F-18 leva o combustível em seu interior, porém ele usa o ar atmosférico como oxidante, pois o ar é composto, entre outros, por oxigênio. Compressores aumentam a densidade do ar para ter mais oxigênio, então ele se junta ao combustível e ocorre a combustão. No entanto, os lançadores espaciais vão para o espaço, por isso não podem aproveitar o oxigênio da atmosfera para a combustão. Por isso, os foguetes são tão grandes, pois precisam levar 2 tanques cheios, um de combustível e outro de oxidante. A partir de agora, neste vídeo, para simplificar, vou falar de combustível, mas tenha em mente que é a soma de combustível e oxidante. Observe que os lançadores espaciais têm mais de um estágio. Eles têm um foguete lançador inicial que os eleva a uma certa distância e depois se desacoplam e continuam com outro foguete. Portanto, cada estágio deve levar seu respectivo combustível. Há 2 razões essenciais para o uso de mais de um estágio. A primeira é porque o empuxo gerado por um foguete é otimizado para uma altitude específica. Isso é determinado pela área de saída dos seus bocais, mas à medida que a pressão atmosférica muda, a área de saída do bocal deveria mudar. Além disso, para o funcionamento ideal do foguete, o segundo estágio é otimizado para gerar empuxo no vácuo, evitando altos custos. A segunda razão é que, ao usar vários estágios e descartar um deles, o peso é muito reduzido. Assim, para a mesma força de empuxo gerada pelo foguete, a aceleração será maior. Aqui temos a comparação de tamanho entre o Saturno V, o lançador usado pelos americanos para chegar à Lua, e o análogo soviético, o N-1. Ainda farei um vídeo comparando esses 2 foguetes, mas por enquanto, qual deles você acha que era mais potente? Bem, isso realmente depende da definição de potente que usarmos. Considerando a carga que eles podem colocar em órbita baixa, por exemplo, o Saturno podia carregar até 140 toneladas, enquanto o N1 apenas 95 toneladas. Comparando o empuxo gerado no lançamento, o N1 produzia cerca de 45 mil kN, enquanto o Saturno V gerava 33 mil kN. Entendo o quão complicado é compreender o absurdo disso. Deixa eu te lembrar que o motor do F-18 operando no máximo gera cerca de 80 kN, o que significa que seriam necessários 410 motores de F-18 para igualar o Saturno V e 560 para igualar o N1. O Saturno V pode colocar cerca de 45 toneladas a mais de carga em órbita que o N1 mesmo, gerando 12 mil kN a menos de empuxo. Como isso é possível? Bem, é por causa da situação geográfica que a União Soviética tinha. A estação de Baikonur, de onde lançavam os foguetes, não podia se beneficiar tanto da rotação da Terra como faziam os americanos, que lançavam de Cabo Canaveral. Muito mais ao sul. Este é o motivo pelo qual a Agência Espacial Europeia realiza seus lançamentos a partir da Guiana Francesa, quase na altura do Equador e não a partir da Europa. Isso ocorre porque todos os pontos da Terra completam uma rotação em um dia. Porém, quanto mais próximo do Equador, maior a distância percorrida em um dia. E como a velocidade é igual ao espaço dividido pelo tempo, a velocidade é maior. Mas quão maior? Sempre me perguntei sobre a diferença de massas que o Saturno V pode colocar em órbita comparado ao N1. Bem, no Equador é fácil calcular a velocidade com que a Terra gira, sabendo o raio e que ela gira a uma velocidade de uma revolução.
Por dia, obtém-se cerca de 1.667 km por hora. Em outras palavras, uma pessoa parada no Equador se move a uma velocidade de 1.667 km por hora. Por outro lado, em Cabo Canaveral, onde a latitude da Terra é de cerca de 28 graus, a velocidade de rotação é de 1.471 km por hora. Contudo, em Baikonur, com latitude de aproximadamente 45 graus, a velocidade de rotação é de 1.179 km por hora. Como você pode ver, uma diferença de aproximadamente 20% na velocidade inicial em relação a Cabo Canaveral. E no setor aeroespacial, como você pode ver, isso implica muito. Além disso, o Saturno V era praticamente mais eficiente em tudo. Por isso, ele era muito melhor na hora de transformar a força de empuxo em movimento. E por isso, não precisava de tanto empuxo. Também é preciso dizer que o N1 não chegou a fazer nenhum lançamento bem-sucedido. Mas vamos falar disso em um vídeo futuro. Se eu ver o apoio de vocês com os likes, matematicamente, os lançadores espaciais fornecem o incremento de velocidade necessário a uma carga útil, que geralmente será um satélite, para que ele seja capaz de se manter em órbita, como explicamos semanas atrás no vídeo sobre órbitas terrestres. Para manter um objeto em órbita, ele precisa ter uma velocidade muito alta. Isso é o que o lançador espacial faz, dá a essa velocidade, que no setor aeroespacial é conhecida como incremento de 5, ou, de forma coloquial, Δ5. É por isso que se utiliza a equação de Tsiolkovsky. Esta parte aqui é a razão entre a massa inicial e a massa do foguete sem combustível. Faz-se o logaritmo disso e multiplica-se pela gravidade da Terra na superfície. E atenção, porque mesmo que seu foguete esteja na Lua, sempre se utiliza. O valor de 9,8 é sempre o valor da gravidade na superfície da Terra. E depois isso é multiplicado pelo impulso específico, uma grandeza muito interessante, sempre utilizada em todas as equações de órbitas. De fato, a força nunca surge, e isso foi algo difícil para eu compreender. Se você gosta do tema dos foguetes, é fundamental entender isso. Vamos lá. A força é uma grandeza momentânea. Por exemplo, um foguete, em um instante de tempo específico, estará gerando uma força de empuxo. No entanto, se o foguete aplica essa força durante um período de tempo, como acontece na realidade, surge um impulso. Por definição, o impulso é força vezes tempo. Mas, ao mesmo tempo, seria interessante saber também quanto combustível é gasto para fazer essa força durante esse período de tempo. E isso é basicamente o impulso específico. E é aqui que surge a confusão. Se você procurar no Google, vai perceber que o impulso específico tem unidades de segundos. Isso é porque, ao final da Segunda Guerra Mundial, foi quando começaram a estudar profundamente os foguetes nos Estados Unidos e na União Soviética. Eles pegaram os melhores cientistas alemães. Em troca de ajuda no desenvolvimento de novos projetos, eles seriam perdoados por terem sido nazistas. Mas o curioso é que os alemães usavam o sistema métrico, enquanto os americanos usavam o sistema imperial. Para evitar confusão, acordou-se dividir o impulso específico pela aceleração da gravidade nas unidades utilizadas. No sistema métrico, a gravidade é 9,81, enquanto no sistema imperial é 32,2. Dessa forma, use você o sistema que usar. O resultado do impulso específico será sempre o mesmo, já que os segundos são iguais em ambos os sistemas. Por isso, mesmo estudando um foguete que pretenda alcançar o espaço profundo, será usado o valor da gravidade na superfície da Terra, porque é uma convenção para obter no final segundos. Outra forma de entender o impulso específico é que, para cada quilo de combustível, por quantos segundos o seu foguete é capaz de gerar um empuxo de 9,81 newtons. Portanto, isso representa eficiência. Quanto mais segundos seu foguete gerar essa força com 1 kg de combustível, mais eficiente ele será. Essa é a explicação mais intuitiva, mas quisemos explicar a origem do impulso específico. Muitos de vocês, assim como eu, tinham a dúvida do porquê sempre se utiliza o mesmo valor da gravidade, independentemente da localização do foguete. Tendo entendido o impulso específico, já podemos compreender perfeitamente a equação de Tsiolkovsky, que nos diz que o Δ5 depende do logaritmo das massas, multiplicado pelo impulso específico e, se você reparar, também pela gravidade. Esse valor é colocado para cancelar a gravidade que está dividindo dentro do impulso específico. Entendo, é confuso, mas agora dá para compreender. Com esses dados e essa equação,
é viável elaborar um gráfico para um lançador espacial, onde o eixo Porius é o ΔV obtido e o eixo X é a quantidade de combustível que ele carrega. O gráfico inicia no ponto zero, pois se não houver combustível, o ΔV será nulo. O aumento do combustível do foguete resulta em um maior ΔV impedindo sua decolagem. Até que, se você reparar, parece que por volta desta área há uma mudança de tendência e, de repente, ele para de crescer. O que isso quer dizer é que, por mais combustível que colocássemos no foguete, o ΔV não aumentaria. Isso ocorre porque, em determinado momento, adicionar mais combustível aumenta o peso, exigindo ainda mais combustível. Para carregar esse peso extra e combustível adicional, você precisará aumentar cada vez mais a quantidade. Algo que faz bastante sentido e é bem óbvio, mas impressiona ver isso matematicamente. O interessante ocorre quando repetimos o processo para um foguete de 2 estágios, para garantir o entendimento do procedimento. Colocamos um foguete com uma certa quantidade de combustível e calculamos o ΔV. Colocamos um pouco mais de combustível e calculamos novamente o ΔV, e assim, com infinitos pontos que permitem traçar uma linha. Ao usar 2 estágios de base, o peso do foguete será maior, porque a estrutura do segundo estágio, com tanques de combustível, bomba de combustível e tudo mais, adiciona peso. Portanto, o ΔV obtido para um único estágio é maior no início. No entanto, quando continuamos colocando mais combustível e isso ultrapassa um certo valor, de repente, o gráfico de 2 estágios cruza com o de um estágio e o ΔV obtido passa a ser maior. A partir desse ponto, matematicamente já é mais vantajoso usar 2 estágios. Porém, isso é crucial na vida real, onde é necessário investir em design e produção. Provavelmente, usar 2 estágios não seria aplicado até que fosse necessário levar mais combustível, correto? Após essa análise, foguetes como o Saturno V foram projetados com 3 estágios e o N-1 soviético com 5. No entanto, a Starship foi projetada para ter apenas 2 estágios. Mas aqui há um certo truque, pois para missões de longa distância, o foguete ficaria em órbita de estacionamento ao redor da Terra e outro Starship cheio de combustível se acoplaria a ele. Todo o combustível seria transferido para a Starship inicial e, uma vez finalizado esse processo, a Starship inicial partiria para a Lua ou Marte. É por isso que a equação de Tsiolkovsky não considerava esse processo. Da mesma forma, é possível analisar qual a distribuição ótima de combustível em um lançador espacial. Imagine que você quisesse levar 100 kg de combustível no seu foguete de 2 estágios. Você poderia levar 70 no primeiro e 30 no segundo. Existem infinitas combinações, como 50 e 50 ou 10 no primeiro e 90 no segundo. Qual você acha que é a melhor? Pausa e coloque nos comentários, mas faça isso para que, quando eu te der a resposta, você não se engane dizendo que já sabia. Resolvendo as equações de Tsiolkovsky para inúmeros casos, obtém-se um gráfico incrível. O eixo X representa a porcentagem de combustível que iria para o primeiro estágio. Portanto, o combustível que restaria para o segundo seria o restante até 100%, ou seja, se usarmos os dados do Falcão 9. Este ponto representaria o caso em que levaria 20% do combustível na primeira etapa e 80% do combustível na segunda. Com essa distribuição de combustível, o ΔV seria de 9,3 km por segundo. Representando todos os casos, é possível identificar o incremento de velocidade ótimo, ou seja, a distribuição de combustível que resultará no maior ΔV. Essa distribuição é de cerca de 87% de combustível na primeira etapa e 13% na segunda. Repito que esses são dados do Falcon. Bom, esses são os resultados obtidos através do modelo de Tsiolkovsky, mas se agora procurarmos o valor real da porcentagem que a SpaceX usa em cada etapa, você sabe onde está esse ponto? Exatamente, praticamente no máximo ΔV. A razão pela qual não coincide 100% com o máximo obtido no gráfico é porque a equação de Tsiolkovsky é super simples. Ela não considera o arrasto do foguete nem outros efeitos, mas é surpreendentemente precisa. Para encontrar a distribuição ótima em foguetes com mais estágios, o processo seria similar, porém um pouco mais complexo. Mas em geral, todos os foguetes de 2 estágios sempre terão aproximadamente 80% do combustível no primeiro propulsor e o restante no segundo. Isso é porque o que mais consome energia é sair da Terra.
Para colocar um satélite em órbita, começa-se com uma velocidade muito baixa, e é preciso lutar verticalmente contra a gravidade para dar velocidade ao foguete. Levando em conta que ainda há resistência do ar, é aí que mais combustível será queimado. Isso ocorre porque lutar contra a gravidade em um impulso direto é extremamente ineficiente. Os aviões, por exemplo, não fazem isso, eles geram empuxo para frente e são as asas que geram a sustentação. Por isso, um A380, por exemplo, gera um empuxo de cerca de 350 kN. Com seus 4 motores, no entanto, pode transportar um peso de 6.300 kN, ou seja, a sustentação é cerca de 18 vezes maior do que o empuxo gerado. E essa é a chave dos aviões. Sobre os foguetes, desde que a SpaceX começou a transmitir os lançamentos ao vivo há alguns anos, já assisti várias vezes. Uma dúvida geral, o que é o Max-Q? Como pode ser visto na mensagem que aparece à direita, o Max-Q é o ponto onde a pressão dinâmica é maior na estrutura. A definição de pressão dinâmica mostra que ela depende da densidade e do quadrado da velocidade. E, por sinal, a pressão dinâmica é representada na engenharia aeronáutica sempre pela letra Q, e é por isso que se chama Max-Q. Quando o foguete é lançado, a velocidade aumenta, mas conforme sobe, a densidade do ar diminui. Então, o Max-Q é o ponto em que a combinação dessas duas é máxima. Abaixo desse ponto, a densidade será alta e o foguete estará lento. Já acima, o veículo vai muito rápido, mas a densidade é muito baixa. No solo, antes do lançamento, a velocidade é nula e a pressão dinâmica é zero. E o mesmo acontece quando o veículo está no espaço, onde não há densidade e, portanto, a pressão dinâmica será zero. Daqui em diante, ao assistir ao lançamento espacial, você compreenderá melhor a matemática e a física por trás do evento. Abraço. Inscreva-se se ainda não for inscrito e veja os vídeos anteriores. Neste vídeo, os gráficos foram obtidos discretizando as equações de Tsiolkovsky para milhares de pontos com um código em MATLAB.